Olá, pessoal! Nossa aula passada foi sobre bactérias, fungos, já falamos também de protozoários e hoje nós vamos falar de bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Vamos só relembrar, que nós temos aí o domínio bactéria e dentro desse domínio bactéria nós vamos ter organismos unicelulares, procariontes, ou seja, a sua célula não possui núcleo. Algumas espécies do domínio bactéria são heterótrofas parasitas. Isso quer dizer que ele vai se alimentar aí de algum ser vivo, ou de elementos que estão ali no interior do corpo desse ser vivo. Essas bactérias heterótrofas parasitas a gente chama de bactérias patogênicas. Patógenos são todos aqueles organismos, micro-organismos que causam doenças ou em animais ou em plantas. Algumas bacterioses humanas, elas vão atacar diversos tecidos do corpo, Se essas bactérias atacarem o trato respiratório dos animais, pode causar pneumonias, tuberculose, sinusite. Se elas atacarem o trato digestório, causa diarreias, Mas tem outros sintomas relacionados dependendo da doença. O organismo que vai estar com essa bacteriose é chamado de hospedeiro, Então, todos nós somos hospedeiros de bactérias. A maioria delas não causa nenhum mal a gente, mas nós vamos ter essas bactérias patogênicas que podem causar doenças graves. As bacterioses são um problema de saúde pública, pessoal. Por quê? Porque na maioria das vezes elas são causadas pela falta do saneamento básico nas cidades. Então, se eu não tenho coleta de esgoto, se eu não tenho fossa séptica, se eu não tenho água encanada, potável chegando na minha casa, isso tudo é falta de saneamento básico, que facilita a proliferação e a contaminação por essas bactérias patogênicas. Os desastres climáticos que estão acontecendo em maior número, ultimamente, também podem causar essas bacterioses. Por quê? Porque vamos supor uma inundação numa cidade, essa inundação vai atingir sistema de esgoto e esse esgoto vai acabar contaminando as ruas, as pessoas muitas vezes andam por essa inundação e sem querer, sem saber, acabam se contaminando aí com essas bactérias patogênicas. Algumas bacterioses que vão atingir a população brasileira são essas aqui, cólera, tétano, leptospirose e febre maculosa. Sendo que essas três primeiras aqui estão totalmente relacionadas à falta de saneamento básico e quando acontece uma enchente numa cidade, por exemplo, que as pessoas ficam andando ali naquela inundação, naquelas ruas alagadas, elas estão mais propensas a contrair essas três doenças aqui, cólera, tétano e leptospirose. Vamos lá conhecer cada uma delas. Começando pela doença chamada de cólera. Ela é transmitida, ela é causada, aliás, pela bactéria Vibrio cholerae, Essa bactériazinha aqui, que a gente está vendo nessa imagem. Ela tem o formato de bastão e tem um flagelinho aqui que ela usa para se locomover. Ela, uma vez dentro do nosso corpo, ela vai atingir o nosso intestino delgado, E é justamente a parte do nosso sistema digestório que absorve nutrientes, Então, é uma doença que pode se tornar grave e levar a pessoa a óbito. Quais são os sintomas da cólera? Diarreia aquosa, uma diarreia muito intensa e bastante líquida, então a pessoa desidrata muito rapidamente, com a diarreia e também com os vômitos. A perda de líquidos e eletrólitos do meu corpo, sais minerais, através da diarreia e do vômito, vai causar câimbras musculares muito doloridas, Então esses são os três principais sintomas da cólera. Como é que eu pego a cólera? Transmissão
através de água e alimentos contaminados com a bactéria. Como essa bactéria está lá no meu intestino, ela vai sair pelas minhas fezes. Né? Se alguém estiver contaminado com a cólera, vier uma enchente, der lá no esgoto, essa bactéria que sai com as fezes da pessoa vai estar contaminando aquela água da enchente. E é assim que as pessoas acabam se contaminando também. Qual é a prevenção da cólera? Saneamento básico, né? Eu preciso de uma rede de esgoto e abastecimento de água potável. Eu preciso muito fazer higienização das mãos e dos alimentos que forem ser consumidos crus, né? Higienizar com água e sabão, inclusive os alimentos. Usar o hipoclorito de sódio na água que for ser consumida. O hipoclorito de sódio, ele mata esses micro-organismos, né? Então, eu preciso também que a água seja filtrada e fervida, e aí eu vou acabar de vez com o Vibrio cholerae. Existe uma vacina, né, que previne aí a bactéria, né, não deixa que a bactéria se instale no meu corpo, e ela tem duração de 6 meses, né? Eu tomo a vacina e fico protegido durante 6 meses. O tratamento é feito com antibióticos, reidratação, né, porque eu perco muita água aqui, e os cuidados médicos necessários para que a pessoa se recupere. É uma doença grave que pode levar a pessoa à morte. O tétano. Ele é causado pela bactéria Clostridium tetani, né? Essa bactéria causa infecção aguda grave no meu organismo. O principal sintoma dela são espasmos musculares muito graves. O músculo se contrai e não relaxa, a pessoa fica toda contorcida em cima da cama, é bem feio de ver mesmo. Ela não consegue relaxar a musculatura e ela fica toda torta. Transmissão pela introdução de esporos da bactéria por ferimentos da pele. Então, quando eu me machuco, né, muita gente associa o tétano a pisar em prego enferrujado, mas não é isso. Qualquer ferimento que eu tiver, se eu cair na rua, ralar o joelho, se a bactéria estiver lá no ambiente, porque ela gosta de ficar na terra. Então, se eu estiver brincando na rua, na terra, né, de chão batido, ou mesmo no asfalto é mais difícil, mas ela pode estar lá, né? Os esporos dela acabam entrando por esses ferimentos e aí atingindo a minha musculatura, né? Ela atinge primeiro a musculatura esquelética, aquela que a gente usa para se movimentar, mas se ela atingir a musculatura respiratória, atingir a musculatura cardíaca do coração, pode causar a morte. A prevenção do tétano é a vacinação. A vacina do tétano, ela tem duração de 10 anos. Né? Então, por isso que às vezes, por mais que a gente já tenha sido vacinado pelo tétano, quando a gente pisa no preguinho que vai procurar atendimento médico, eles aplicam mesmo a vacina antitetânica, né? Para prevenir aí de todas as formas que essa bactéria se instale no nosso organismo. Então, a prevenção é a vacinação. Vejam aí se vocês já são vacinados contra o tétano. Se não for, vai no posto de saúde e diz, quero me vacinar contra o tétano, beleza? O tratamento é com antibióticos também. Aqui nós vemos, né, o Clostridium tetani, parece um preguinho, né? Ele tem esse formato de bastãozinho com uma cabecinha. A leptospirose é causada pela bactéria do gênero Leptospira. Então, nós vamos ter várias espécies, é isso que significa SP, não é São Paulo, tá? É espécies, né? Várias espécies do gênero Leptospira que causam a leptospirose. Quais são os sintomas da leptospirose? Febre alta, mal-estar, dor muscular, dor de cabeça, olhos vermelhos, cansaço, calafrios, diarreia. São sintomas, pessoal, que podem ser confundidos com uma gripe muito forte. Né? Quando a gente está com aquela gripe bem forte, a gente sente todos esses sintomas ou a maioria desses sintomas aqui. Então,
É muito importante que a leptospirose seja diagnosticada, porque ela pode levar a pessoa à morte, né? Mas para isso ela tem que ser diagnosticada corretamente. Então, se você sentiu todos esses sintomas aqui e você sabe que você teve contato com água de alagamentos, né? Aconteceu uma inundação e você teve que andar ali naquela água suja, onde vai ter a leptospira, né? Você tem que chegar, depois disso, se você sentir esses sintomas, você tem que chegar no posto de saúde e informar: olha, tive contato com água contaminada, então tive contato com rato ou algum tipo de animal. Por que rato e algum tipo de animal aí, principalmente silvestre? Porque a transmissão da leptospirose se dá pela urina de animais contaminados, não é só do rato, tá? Urina de qualquer animal silvestre pode estar contaminado com a leptospira. Qual é a prevenção? Não entrar em contato com a urina desses animais. E a gente acaba entrando em contato com a urina desses animais, principalmente nas inundações, como eu já falei para vocês. Qual é o tratamento? Antibióticos. Aqui nós temos a leptospira, ó. Ela é espiralada, parece, né, aqueles fios de telefone antigo, né, que é em espiralzinho, tá? Então, por isso o nome dela é leptospira. E a febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, né? A transmissão é pela picada do carrapato, né? Aqui no Brasil, esse carrapato pertence à família Ixodidae, né? Que é o famoso carrapato estrela ou carrapato de cavalo, né? Ou ainda, a transmissão pode se dar pelas fezes de piolhos. Então, quem está com piolho aí vai usar o escabinho. Os sintomas da febre maculosa: febre, logicamente, dor de cabeça e dores musculares. Também apresenta exantemas pelo corpo, que são erupções cutâneas vermelhas, são manchinhas vermelhas pela pele, tá? Por isso, febre maculosa, né? Porque deixa a nossa pele manchadinha com pintas vermelhas. O tratamento: antibióticos. A prevenção: evitar áreas com carrapato. Inclusive, essa febre maculosa também pode atacar os nossos bichinhos de estimação, nossos pets. Então, nada de carrapato em casa. Viu o carrapato? Compra logo o remédio para o petzinho não ficar doente. E essa doença pode passar para você. Aqui nós vemos esses pontinhos dentro de uma célula humana. É uma célula de defesa imunológica, a gente vê que ela já está cheia de bactérias no seu interior. E aqui nós vemos o carrapato, né? O carrapato estrela. É esse aqui o bicho que transmite a bactéria Rickettsia rickettsii. Eu estou falando sempre do tratamento através de antibióticos, mas o que são os antibióticos? São aqueles medicamentos que são usados para tratar bacterioses. Os antibióticos, eles só funcionam com bactérias, né? Para doenças causadas por bactérias. Não adianta tomar antibiótico para virose. O antibiótico não age com o vírus, né? Ele não mata o vírus, ele não mata fungo, ele só mata bactérias, tá? O que o antibiótico faz? Ou ele vai impedir a reprodução dessa bactéria e aí facilita o meu sistema imunológico, né? Como a bactéria não consegue mais se reproduzir, rapidamente o meu sistema imunológico mata as que estão vivas, ou ela vai inibir o metabolismo da bactéria. A bactéria não vai ficar paralisada, não vai conseguir fazer absolutamente nada e vai morrer. O uso inadequado dos antibióticos, porque muita gente não sabe nem se a sua doença é causada por bactéria e procura logo tomar um antibiótico. Só que com o uso do antibiótico, o que vai acontecer? No nosso corpo já existem bactérias que vivem nele normalmente, mas que elas são controladas ali pelo nosso sistema imunológico. Quando a gente toma um antibiótico sem necessidade, a gente faz a seleção artificial de bactérias resistentes. Porque nessa população de bactérias que vive dentro de mim, eu vou ter naturalmente bactérias resistentes a esses antibióticos, geneticamente falando. E aí, quando eu tomo esse antibiótico sem necessidade, eu mato as bactérias mais frágeis e as bactérias mais resistentes permanecem, vivinhas da Silva.
e aí qualquer problema no meu sistema imunológico, essas bactérias resistentes começam a se proliferar. E aí, quando eu vou tomar um antibiótico, o antibiótico não consegue agir, não consegue matar, não consegue bloquear essas bactérias, e aí ele perde a sua eficácia, ó. Resulta em menor eficácia do medicamento, e é aí que surgem as superbactérias, né? Nós já temos aí algumas superbactérias que não conseguem ser combatidas por nenhum antibiótico. Então, nada de automedicação. A automedicação é perigosa. Só o médico pode receitar o antibiótico, porque ele vai fazer exames específicos, né, para detectar se a sua doença é causada por bactéria e vai receitar o antibiótico correto para você. Vamos dar uma olhada aqui, deixa eu só apagar meus rabiscos. Nessa ilustração, ó, como surge a resistência bacteriana? Entre as bactérias que existem no meu corpo, algumas poucas são resistentes, né? Tá aqui as resistentes, ó. Pouquíssimas são resistentes, mas são. O antibiótico mata as que não são resistentes. O que está acontecendo aqui? Vai sobrar quem? Somente as resistentes, né? As resistentes ao antibiótico têm espaço livre para se multiplicarem. Olha só bactéria resistente aqui, né? E algumas bactérias resistentes passam seus genes de resistência para as bactérias não resistentes. Então, dessa forma, surgem as superbactérias. Como é que elas surgem? Elas podem surgir tanto naturalmente, mas surgem principalmente pela seleção artificial, quando eu tomo antibiótico sem necessidade. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima!